Oi, gente! Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como era a minha relação com a dermatite atópica enquanto eu morei em São Luís do Maranhão. Eu morei em São Luís por 25 anos da minha vida, eu tenho dermatite atópica desde criança. Na minha família, eu não sou a única pessoa que tem dermatite atópica, a minha irmã também tem, só que o grau da dermatite deles é tipo coisa pouca, assim como o meu era também. Quando eu morava em São Luís, a minha dermatite eu não entrava em crises como eu entro aqui em São Paulo. Eu não tinha essas crises. A minha dermatite ela era bem pontual, era somente nas dobras dos braços e atrás do joelho quando eu sentia muito calor e tudo. Até porque estresse, eu acredito que eu não era muito estressada, então acho que o meu emocional era até bom quando eu vivia em São Luís. E era questão mesmo de uma reação alérgica ao suor, calor e tudo aquela coisa, né? São Luís fica no Nordeste do Brasil, então é uma cidade quente, úmida também, por conta aí da maresia e tal, né? É uma ilha e eu sempre gostei bastante de praia. Então, apesar dos mares não serem lá os melhores em questão de qualidade, né, para tomar banho e tudo, por conta da poluição e tudo, mas na minha época, os mares você ainda conseguia tomar banho, né, dava para tomar banho. Então, eu fiz bastante uso do mar, né, de São Luís do Maranhão. Eu costumava ir bastante à praia. Eu acredito, né, que isso também ajudava a minha pele a segurar, né, ajudava o meu sistema imunológico, eu julgo assim, né, a segurar a dermatite atópica. É, para vocês terem uma noção que esses 25 anos que eu vivi em São Luís, eu nunca fui em um dermatologista na vida, nunca tinha ido em um dermatologista, porque justamente não era uma questão na minha vida. Essas alergias que me dava toda vez que eu ficava com calor e tudo, começava a coçar, ficava bastante empolado. Porém, eu talvez tenha sido omissa e tenha negligenciado sinais que poderiam aí estar me mostrando que a minha vida adulta seria um pouquinho complicada em relação à dermatite, porque eu sempre fui muito alérgica, né? Então, mofo, poeira me dava rinite, eu tinha bastante rinite, né? Então eu vivia com meu espirrando, com meu nariz escorrendo, com o olho vermelho coçando, tinha muita rinite. Certos tecidos também já tinha minha sensibilidade, então tinha muita coisa que eu não conseguia utilizar por conta de pinicar a minha pele, então eu não conseguia usar, isso já era algo que eu deveria ter chamado mais a minha atenção para eu poder ver por que tanta sensibilidade, né? Alergias alimentares, eu sempre tive, alergia a medicamento, eu sempre tive. Então, toda uma vida minha, até os 25 anos, que foi quando eu morei em São Luís, eu tive várias red flags mostrando que eu era uma pessoa que possuía aí uma sensibilidade maior e que essas alergias um dia poderiam vir a eclodir na minha pele aí através da dermatite atópica. Eu sempre fui muito alérgica. Esse era o meu único problema de saúde. Fora isso, a minha alimentação também nunca foi das melhores. Eu sempre dei muito trabalho para minha mãe para comer. Quando minha mãe me teve, eu não tomei leite materno porque eu não gostava, não pegava de jeito nenhum. Então a minha mãe teve que me dar fórmula desde muito nova, né? Eu não tomei leite materno e a gente sabe que o leite materno é extremamente importante, né, para a formação aí do sistema imunológico da criança. É aquela coisa, né? Eu, enquanto vivi em São Luís, tive a minha dermatite adormecida e quando vim para São Paulo, a partir dos meus 25 anos, hoje eu tenho 35, a dermatite ela eclodiu em questão de 6 meses morando aqui. 5, 6 meses ela explodiu, né? Então foi uma coisa que eu comecei a perder o controle de fato. E na minha concepção, o que eu acredito que aconteceu foi mudança de clima, né? A qualidade da água
né? Aqui a Sabesp, eu não sei como que eles tratam essa água, mas essa água de São Paulo é uma que eu acho assim, do Brasil inteiro, é a que mais me dá alergia. Outra coisa, meu estilo de vida aqui totalmente diferente. Eu não pego sol, né? Então eu tenho que fazer suplementação de vitamina D. E hoje em dia também já se sabe que a vitamina D é extremamente importante para a pessoa que possui problemas autoimunes. Não é à toa que existe o protocolo Coimbra, que é aí baseado nessa teoria de que a vitamina D ela tem esse poder de modular aí nosso sistema imune, fazendo com que você consiga controlar aí doenças autoimunes. A vitamina D é extremamente importante. Aqui em São Paulo, a gente sabe, o tempo é o tempo todo nublado, ou a gente o tempo todo trancado em escritório, o dia inteiro, só sai à noite, e aí não pega sol, não tem praia. Eu acredito que tudo isso acarretou nessa agravação, né, da minha dermatite. Não tomo banho de mar com frequência, e eu também já vi. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, como eu já falei pra vocês, eu passei uma vida, mas não é uma vida inteira, eu passei 10 anos da minha vida dedicados a estudar tudo que eu podia sobre dermatite. Eu tenho muito conhecimento de que eu fui buscar para poder me ajudar. Então essas coisas que eu tô falando pra vocês, o banho com água de mar, vitamina D, clima, roupa, qualidade da água que a gente toma banho e muitas outras coisas, são coisas que já tem uma comprovação, que são coisas que são experiências empíricas, né? Muitas discussões e se chega a um senso comum de que a dermatite ela é multifatorial, então são muitas coisas que influenciam e eu já testei várias dessas coisas e tudo que eu tô falando no vídeo de hoje para vocês são coisas que eu já testei e eu sei que faz diferença sim. Né? Então tudo isso, né, pessoal, a minha alimentação aqui também muito ruim, eu não sei cozinhar, então tudo que eu sei fazer é coisa fácil, né, não muito trabalhada e às vezes eu apelo mais para comida feita, pronta, né, eu compro uma marmita, um negócio, porque eu não sei cozinhar, já tentei, a minha comida é muito ruim, eu mesma não consigo comer minha comida, nem seguindo receita, nem nada, não tenho o dom, né, da culinária, então acabo me alimentando um pouco mal. E lá em São Luís a minha mãe cozinha muito bem, a gente comia saudável, então tudo isso ajudava, né. Então o que eu quero falar para vocês com esse vídeo aqui? Pessoal, prestem atenção na vida de vocês, na rotina de vocês. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente ignora, que pode estar aí prejudicando ainda mais a nossa condição. A dermatite atópica, nunca vou cansar de falar isso para vocês, é uma doença que não tem cura, ela tem um controle. E o controle, infelizmente, tem o conhecimento disso tem que partir da gente. Né? A gente precisa se autoconhecer para que a gente possa ter ferramentas para um profissional poder tratar a gente. Porque o profissional, ele não está no teu dia a dia vendo o que você faz, né? Como você vive, como você se alimenta. Ele não tem o teu histórico. O que é que te causa alergia? Você tem alergia a medicamento, tem alergia a alimento, um tecido, um sabonete, um perfume, um hidratante. Ele não tem esse histórico. Então, por mais que você faça testes de alergias, você tem que saber que são muitos outros fatores que podem estar aí piorando a sua crise. Então, se você não tiver um controle disso, você não vai conseguir se ajudar. Então, você tem que analisar toda a sua vida com dermatite e ver o que se repete, você está entendendo o sentido? Por isso que eu estou contando essa história para vocês. Eu sempre tive sinais
durante ao longo da minha vida. Muitas das coisas eu ignorava. E eram coisas que estavam segurando a minha saúde. Hoje eu não tenho mais como testar se eu, por exemplo, parasse de tomar o Rinvoq hoje e voltasse para minha cidade, vivesse lá, se daria certo. Se aquilo ali seria o meu tratamento, voltar, né, para minha cidade, voltar com a rotina que eu tinha, porque não dá mais. Hoje eu preciso trabalhar, tenho que me sustentar, tenho minha vida, né? Não vou poder ficar fazendo minha mãe fazer comida para mim o tempo todo, não vou poder ir para a praia o tempo todo quando eu quiser. Eu sei que o ar vai melhorar, a água vai melhorar, mas não é garantia de nada, entendeu? Então, é aquela coisa, a gente precisa buscar alternativas. Se não tenho condições de estar lá e hoje a minha vida é aqui, eu vou me adaptar a essa vida que eu tenho aqui, eu vou procurar o meu tratamento aqui e vou ir melhorando dentro das minhas condições. E é assim que você tem que encarar, certo? Então, o vídeo de hoje foi só para compartilhar mesmo essa parte da minha vida, esses 25 anos da minha vida, como eu vivi com essa dermatite, que não era realmente uma questão para mim, e para atualizar também a nossa playlist, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!